Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu
Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Boa noite! É um prazer novamente esse mês de maio, onde nós comemoramos o mês da família, e nós queremos agradecer a Deus. Estamos fechando esse mês, o último culto da família nossa de cada dia. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando a paz, nos dando condições de sermos família segundo o projeto que Ele nos fez. Assim, olhando para Provérbios 11, 29, nos diz: aquele que perturba a família herda vento. E assim que nós possamos louvar nosso Deus cada dia mais e clamar a Ele, que nós possamos ensinar os nossos filhos. Os filhos amar seu esposo como Cristo amou a igreja, como também as nossas filhas a amar os esposos e também ser submissa aos maridos, né? Como é o mandamento. E assim nós vamos ver como isso acontece. É quando nós ensinamos a criança com Provérbios 22. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, jamais vai desviar. E assim começa em família o projeto de Deus. A aliança que Deus fez, nós devemos levar essa aliança aos corações através da sua palavra, nos corações dos nossos filhos. Que assim o Senhor nos abençoe ricamente com a palavra que o nosso amigo pastor Ailton vai trazer, que essa palavra possa ser edificante ao nosso coração. Deus nos abençoe. Estaremos agora orando nesse momento. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti, damos graças a Ti e suplicamos a Tua rica bênção sobre a nossa família. Que esse projeto que o Senhor fez, uniu e nos deu condições de criar filhos para o Senhor, possa ser cada dia mais, ó Pai, propagado segundo a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajude a viver como família, como famílias da aliança do Senhor. E que nossos filhos possam também, ó Pai, gerar filhos e constituir famílias, gerando filhos dentro dessa aliança. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, querido. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, de todo o coração, por podermos louvar ao Senhor, por podermos cultuar ao Senhor. Obrigado por esse privilégio que nós temos aqui no nosso país, ó Deus. Enquanto tantos têm sofrido, quantos têm sido impedidos
de adorar ao Senhor, ó Deus. Obrigado por esse privilégio. Ajuda-nos a cada dia mais levarmos o Teu Evangelho àqueles que não conhecem. Senhor, tenha misericórdia do nosso país também, Pai. Te pedimos pelo nosso país. Tem misericórdia do nosso país que tem sofrido por causa do vírus, ó Deus. Quantas pessoas enlutadas, quantas pessoas não podendo se despedir, ó Deus, dos seus entes queridos. Quantos conhecidos que estão agora isolados, ó Deus, passando por dificuldades, por estarem, ó Deus, com essa doença. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de forma plena e que nós possamos passar por essa pandemia livres, ó Deus, de tudo isso. Mas se caso ela vier, que nós, ó Deus, sejamos curados pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoa o Teu povo, ó Deus, nessa noite. Abençoa cada lar que está vendo essa mensagem, Senhor. Derrama da Tua cura aqueles que estão enfermos. Esteja trazendo libertação, Senhor, à vida daqueles que se encontram oprimidos, ó Deus, pelas artimanhas do inimigo. Cuida, ó Deus, do Teu povo, Senhor. Cuida, ó Deus, daqueles que se encontram abatidos, que se encontram, ó Deus, enfraquecidos na fé. Senhor, seja o alento, seja a cura, seja o renovo que nós precisamos nesta noite. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque somente o Senhor pode fazer isso. Nos colocamos diante do Senhor para clamar pelo perdão do Senhor também, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos limpando de todo erro, de todo mal que nós possamos ter cometido, ó Deus, contra o Senhor e contra o nosso próximo. E abençoa o Teu povo agora, quando vamos ouvir a Sua voz através da Sua palavra. Abençoa o Teu povo para que a Tua palavra, ó Deus, crie raízes profundas no nosso coração, para que os nossos lares sejam, ó Deus, transformados pela Sua palavra, para que a nossa família realmente seja uma família abençoada pelo Senhor. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos partilhar da palavra de Deus nesse momento, irmãos. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o amor que deve haver dentro da família. Para isso, nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 7 e depois o versículo 13. Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 13, então, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Até aqui. Queridos, como está a sua família? Como anda o seu relacionamento familiar? Como é que vocês têm vivido nesse tempo agora de pandemia? Não é? Como é que nós estamos passando por tudo isso? Quando nós lemos esse texto aqui, ou quando nós o escutamos por aí, porque afinal de contas ele já foi cantado, escrito, não é? Tem propagandas que utilizam-se desse texto, livros, nós temos a certeza de que o amor é a coisa mais importante desse mundo, né? As coisas feitas sem amor não tem um verdadeiro valor, não tem uma efetividade real na vida das pessoas. Obviamente, existem selecionados vários tipos de amor. Amor, às vezes o amor entre marido e mulher, o amor de alguém que você conhece, o amor de amigo, não é? Mas não é esse amor que esse texto está se referindo. Esse texto está se referindo a um amor abnegado,
o amor que Deus tem por nós, o amor incondicional. Não é? É esse tipo de amor que está sendo tratado nesse texto e que deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Independente do tempo que nós estejamos vivendo, seja antes de chegar agora nesse momento do coronavírus, nós temos a necessidade de estarmos com os nossos familiares, nós temos a necessidade de também sermos amados, de sermos aceitos, respeitados, né? E o próprio texto aqui vai nos mostrando que nos 3 primeiros versos e no verso final que nós lemos, onde se vê que o amor é algo que mais importa nessa vida. O amor é o mais importante de tudo. O amor é o que nos une a Deus também, porque Ele nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor Deus nos criou e por amor também Deus exige de nós que nós também o amemos mais do que tudo nessa vida. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E também nos dá uma ordem de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas aí Jesus muda em João 13, quando o evangelista João escreve no seu capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, disse Jesus. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Essa mudança na forma de amar que Jesus nos ensina, muda a maneira como nós pensamos sobre o amor. Porque nós agora já não podemos mais amar de qualquer jeito, nem com má vontade, não é como às vezes alguns fazem, mas eu e você devemos amar como Jesus nos amou. E de que forma Jesus nos amou? Aí entra o texto de 1 Coríntios, porque esse amor citado no texto de 1 Coríntios não é qualquer tipo de amor, não é o eros, né, que é o amor erótico do desejo, ou o filos do amor de amigo, mas ele é o amor abnegado, e é esse amor que nós devemos ter pelo nosso próximo. E eu sempre costumo dizer que não existe ninguém mais próximo nas nossas vidas do que os nossos familiares, do que a nossa família. Então é esse tipo de amor que deve haver entre os membros da família, ainda que não seja fácil, ainda que precise de muita mudança dentro das nossas casas, dentro de nós mesmos, nós precisamos nos esforçar de uma tal maneira para que esse amor de Deus, seja o elo familiar nosso, para que a nossa família seja uma família abençoada. Como é que está a sua família nesse tempo de reclusão, onde nós estamos todos em casa, dividindo o mesmo espaço, tudo ao mesmo tempo? Está sendo fácil? Vocês já tiveram alguma briga, alguma discussão? É difícil, não é? Mas não é impossível de ter um lar realmente abençoado, porque não existe família tão ruim que não possa ser consertada e nem tão boa que ela não possa ser melhorada. Estou parafraseando aqui uma mensagem do livro de Adão Carlos do Nascimento, né? Oficina de Casamento. Ele fala para casamento, mas estou falando sobre família que não tão ruim que ela não possa ser consertada por Deus, pelos valores de Deus, pelo amor de Deus, e nem tão boa que ela não possa ser cada vez melhor, através do amor, do exercício do amor de Deus, do amor que Deus deseja que eu e você tenhamos dentro da nossa casa. Então, nesse momento, eu quero falar com vocês sobre amor, o elo familiar. Amor, o elo familiar. De acordo com o texto aqui que nós lemos aqui, nós podemos aprender algumas lições básicas que podem transformar a nossa casa, a nossa família, numa família realmente abençoada e cheia de amor. A primeira lição que nós vemos é que nós temos que ter atenção. Atenção. Não é só chamar a atenção, é termos atenção. Quem ama, presta atenção no outro. É isso que nos diz o versículo 4, na primeira parte, ele nos mostra isso. Por quê? Olha aí comigo novamente o versículo 4 comigo. O amor é paciente, o amor é bondoso.
Pessoas impacientes não sabem ouvir os outros. E se a pessoa não for bondosa, ela também não vai saber se dispor a escutar o outro, a dar atenção ao outro, seja para a esposa, para o esposo ou para os filhos. Muitos reclamam que vivem sozinhos, porque não conseguem conversar, não conseguem dialogar, não há diálogo em casa. É preciso prestar atenção ao outro. É você prestar atenção, é você parar o que você está fazendo para escutar o outro. Em muitas casas o que se escuta não são conversas, não é dar atenção, mas são gritos, são palavras duras, palavras ríspidas, às vezes até xingamentos. Quando isso acontece, significa que o amor está ficando sem voz. Você já não ouve o amor falando ao seu coração, porque Deus é o próprio amor, você não está ouvindo mais a voz de Deus, a voz do Espírito em você. A coisa mais difícil que existe, e você vai concordar comigo, é você viver num lar onde você não é notado, onde a sua presença parece que não importa. Se o seu lar é dessa maneira, você deve lutar para que haja mais atenção dentro do seu lar. Para que você, se você tem notado, através da palavra de Deus, que você precisa dar mais atenção aos seus familiares, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, faça um esforço para que isso aconteça dentro da sua casa. Então, nós que temos essa incumbência de amar, dada por Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, nós devemos, então, prestar atenção aos nossos familiares e dar atenção. Por quê? Porque Jesus, que é o nosso exemplo, ele dava atenção às pessoas, olhava olho no olho, se importava, parava a sua caminhada para ouvir o cego que estava à beira do caminho, para notar uma mulher que seria apedrejada, para notar até mesmo apertado pela multidão, que alguém havia tocado nele, que dele havia saído poder. Ele dava atenção às pessoas que eram marginalizadas, a exemplo dessa mulher que o tocou. É nessa maneira que nós devemos seguir dentro da nossa casa, com os nossos familiares, sempre pensando em como é que o outro gostaria de ser tratado, como é que o outro gostaria de ser ouvido, ou melhor, pensar em como eu gostaria de ser ouvido, para também ouvir o outro da mesma maneira. Então, você tem dado a devida atenção aos seus familiares, ao seu cônjuge, aos seus filhos na sua casa, ou à sua família, se você não é casado, se você não tem filhos? Você tem dado atenção ou tem vivido sozinho, excluído e excluindo? Essa não é a vontade de Deus. Um lar abençoado, um lar que realmente tem o amor de Deus, em um lar que tem o amor de Deus, há a atenção verdadeira de uns para com os outros. Há também a aceitação. A aceitação. A aceitação está descrita na segunda parte do versículo 4. Porque o amor verdadeiro e incondicional, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, porque aqueles que fazem essas coisas realmente não aceitam nada menos do que eles mesmos. Eles são egoístas. A segunda parte vai dizer assim: o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Todo mundo tem necessidade de ser aceito. E ser aceito significa que a pessoa nos aceita como nós somos, com as nossas virtudes. Mas nós não somos feitos apenas de virtudes. Nós somos decaídos pelo pecado. Nós temos virtudes, mas nós temos defeitos, porque nós não somos perfeitos. Mas nós podemos e devemos nos esforçar para mudar por causa do amor. Por causa do amor, porque o amor é o que mais importa. Nós podemos e devemos nos esforçar para aceitar algo que só pode ser mudado, muitas vezes, através do amor. Quando, isso é fácil de ver, quando nós nos casamos, não é? Nós vamos aprendendo e vamos entendendo e compreendendo e vendo coisas que antes, na parte do namoro e do noivado, nós não víamos. Porque nós nos encontrávamos sempre bonitinhos, cheirosinhos, não é?
uns com os outros, se brigávamos, cada um ia para sua casa, né? Aí depois havia reconciliação. Mas agora casado nós vemos que nem tudo são flores, que nem tudo era tão lindo, não é? E aí tem alguns que insistem às vezes em continuar no erro, sempre vivendo no erro, mas não. É preciso amar e aprender a amar e entender e aceitar o outro, que o outro não é perfeito. Quando você vive com uma pessoa que não nos aceita, que não te aceita, com certeza, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais difícil e até mesmo impossível de agradá-la. E isso vai causar um distanciamento entre as pessoas da família. Mas quando há aceitação, há amor. Então demonstre que você ama os seus familiares, os aceitando. Porque achar defeito, irmãos, é uma coisa muito mais fácil. E um defeito parece que vai chamando o outro até se tornar um abismo sem fim. Eu preciso realmente amar e buscar aceitar o outro. Marido aceitar a esposa aceitar o marido nas suas virtudes, é fácil, como eu disse, mas também nos seus defeitos, que precisam ser mudados e que só através do amor é que serão mudados. Os filhos, entenda que os filhos são diferentes. Aceitem, em primeiro lugar, mas depois tente mudar com amor aquilo que não é correto. Jesus fazia isso, ele não ficava mostrando somente os erros, né? Mas ele aceitava a pessoa perto dele, mesmo com seus erros, e depois a pessoa era mudada. Nos lembramos então do caso de Zaqueu, por exemplo. Ninguém queria ficar perto de Zaqueu. Jesus vai à casa de Zaqueu e ao final ele diz: houve salvação nessa casa, porque Zaqueu o ouviu e ele foi transformado. Não é? Jesus fazia isso, e isso é que nós precisamos fazer, sermos agentes da mudança através da aceitação. Isso que é o amor ágape, o amor incondicional que Deus tem por nós e que nós devemos exercitar, ou buscar exercitar cada vez mais forte dentro dos nossos lares, para que as nossas famílias estejam estabelecidas sobre a rocha que é Cristo, para que os nossos lares sejam firmes, para que os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos entre pais e filhos não sejam relacionamentos fracos, mas que sejam fortes, apesar dos defeitos, sejam fortes por causa do amor de Deus nas nossas vidas. O mundo passa um amor falho, frágil, porque as pessoas se casam somente olhando as virtudes, muitas vezes, se esquecendo que todos nós temos defeito. Com o passar do tempo, não aguentam, não suportam mais uns aos outros. É preciso a aceitação. Nós não vivemos num comercial de margarina, como dizíamos antigamente, né? Hoje não é mais o comercial de margarina, é como a vida do Instagram, por exemplo, que são feitas de fotos felizes, fotos bonitas, às vezes retocadas ou tiradas por profissionais, mas que expressam às vezes uma mentira e não aquilo que realmente é a verdade daquelas vidas. E as pessoas olham aquilo e desejam ter aquela vida. Então começam a olhar: meu marido não é assim, minha esposa não é assim. Nossa, a pessoa tem isso, tem aquilo, eu não tenho isso, nem aquilo. E vai te levando para uma vida de insatisfação. E você já deixa de aceitar o outro. O perigo está na maneira, ou na mentira, que ela é transmitida nisso. Nós precisamos acordar. O nosso exemplo de vida não pode ser esse tipo de coisa, mas o nosso exemplo de vida está em Cristo. E toda a nossa vida, cada área da nossa vida, nós devemos lutar para que seja como Cristo é, como Jesus nos ensina a viver. Ele é o nosso padrão para os nossos relacionamentos familiares. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não nos ama apenas só depois da nossa morte, porque aí o nosso espírito, não é? Ele é santificado de uma vez por todas e está diante de Deus. Ou então, Jesus não vai nos amar somente depois que ele voltar, e aí nós teremos o nosso corpo glorificado, não é? E seremos então perfeitos, santos, totalmente santos. Jesus nos ama agora, na nossa imperfeição.
Ele não nos deixa, há uma transformação, mas nós nunca seremos perfeitos. E muitas vezes queremos cobrar perfeição do outro, perfeição dos filhos, perfeição do marido, perfeição da esposa, quando nós mesmos somos imperfeitos. Jesus é o nosso exemplo, Ele nos ama agora, já, dentro da nossa imperfeição, nos levando à santidade de vida, nos levando à transformação, mas nós continuamos errando e Ele continua oferecendo o perdão, Ele continua derramando sobre nós a sua misericórdia, a sua compaixão, e nós muitas vezes não temos compaixão do outro, nós somos duros, nós apontamos os erros. Todos nós desejamos ser aceitos. Quantas pessoas fazem coisas terríveis na vida, causam feridas terríveis na sua alma, só buscando a aceitação das outras pessoas. Dentro do nosso lar nós devemos lutar para que haja aceitação e transformação, mas através do amor. Nós devemos lutar também para que haja afeição. O versículo 5 nos mostra que deve existir afeição, que é demonstrada através do afeto, de amor, pequenas atitudes. Olha o versículo 5 comigo novamente. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O versículo 5 nos mostra que nós devemos ter essa demonstração de afeto, demonstração de amor, pequenas atitudes que podem ter um efeito gigantesco dentro da nossa casa. Infelizmente nós vivemos tempos, em que as demonstrações de carinho parece que têm sido esquecidas, muitas vezes entre marido e mulher, entre pais e filhos, parece que tem sumido dos nossos dias. É terrível que dentro do nosso tempo hoje, principalmente agora, nesse momento de pandemia, tem aumentado cada vez mais o número de violência familiar, tem crescido assustadoramente. E isso é terrível, porque ninguém quer apanhar, ninguém quer ouvir xingamentos, empurrões, machucados. Nós não casamos para isso, nós não construímos um lar para isso, mas para o contrário, para que haja amor, para que haja aceitação, para que haja, então, afeição, para que haja afeição de forma prática. Nós precisamos exercitar a nossa afeição de forma prática. No toque, com um presente, não precisa ser caro, em ouvir, em estar perto. Isso faz parte, um abraço traz saúde ao corpo. A própria medicina diz isso. E aí nós vamos sempre para tudo que é mais fácil, Em vez de demonstrarmos afeição, nós muitas vezes antes reclamávamos na correria, que estávamos corridos, e aí gastamos nosso tempo, nossa energia no trabalho, quando chega em casa, você diz, não, eu estou cansado, me deixa descansar, não quero te ouvir agora não, nossa, que falação, eu preciso de tranquilidade. E agora que você está dentro de casa, com tempo de sobra, está faltando às vezes paciência com as crianças, Porque criança não para. Criança correndo, brincando, significa saúde. Nós nos entristecemos quando vemos nossos filhos acabrunhados, quietos, quando estão doentes. Afeição. As coisas parecem que estão sendo esquecidas. Nós precisamos do toque, nós precisamos do abraço. Precisamos nos sentir amados. Amados. É preciso dar atenção uns aos outros. Estou falando aqui de toque. Você já abraçou seu filho hoje? Você já abraçou sua esposa? Seu esposo? Como é que foi o seu acordar hoje? Os nossos dias, até o momento antes do coronavírus, era um tempo de correria,
tempo escasso, corrido, e agora nós estamos aqui em casa. Talvez você esteja longe dos seus pais, dos seus irmãos, e não tenha a possibilidade de abraçá-los. Estão separados pela distância. Ou às vezes moram próximo, mas por causa do medo da contaminação, não tem abraçado. Mas você tem ligado, tem conversado, tem se preocupado, ou só mandando mensagens? Porque nós somos falhos, irmãos. Todos nós, eu e você, erramos. Somos falhos nesse quesito. Precisamos aprender a dar mais atenção, não é? Precisamos aprender a ter mais afeição uns pelos outros, a ter qualidade de tempo, a se entregar mais. Todos nós precisamos de afeição, de carinho. E o verdadeiro amor, ele não maltrata, ele não procura só os seus interesses, mas ele procura o outro. Ele não se ira facilmente. Quando um lar só existe ira, todos vão se sentir sozinhos e carentes, porque não há conversa. A ira e a impaciência, elas são a marca desse nosso tempo. Basta nós olharmos a internet, todo mundo quer as coisas para ontem, todo mundo quer ter sempre razão, acima do outro, e não se importa com o que o outro pensa, xinga, fala coisas terríveis. E os nossos relacionamentos familiares, vemos muitas vezes seguindo nesse mesmo ritmo. Quantos relacionamentos quebrados, quantas famílias machucadas, porque não há carinho, não há afeição. Quantas famílias que estão quebradas, quebrantadas, machucadas, porque não há o amor cristão sendo exercido, o amor de Cristo sendo exercido. Nós precisamos nos lembrar que Jesus é o nosso maior exemplo e nós devemos amar o nosso próximo, os nossos familiares, da maneira como Ele nos ama. Jesus não se importava, Ele tocava em leprosos. Jesus não se importava quando todos deixavam as crianças de lado. Jesus dizia, não deixa vir as crianças, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes às crianças. Deixa as crianças vir a mim. Jesus, ele tocava em quem era desprezado. Ele mostrava empatia. Ele sentia a dor do outro. Ele mostrava afeição. Então demonstre afeição na sua casa, no seu lar. Não seja duro. Eu fui criado assim. Amados, nós somos chamados à mudança. A uma nova vida, deixar o velho homem e a velha mulher para trás. Os traumas para trás, para sermos curados por Cristo, para que os nossos lares sejam diferentes daquilo que nós vivemos, para que as coisas ruins que nós vivemos quando criança, dentro dos nossos lares, não sejam replicadas agora dentro da nossa família. É difícil, às vezes é preciso um acompanhamento, até mesmo psicológico, para que haja mudança, mas Deus pode transformar tudo isso. Deus pode fazer do seu lar um lar realmente abençoado, se você se colocar à disposição de Jesus e clamar por Ele, pedir, Pai, transforma a mim, tira essa dureza do meu coração, me faz ser mais amável. É preciso que eu e você aprendamos a ser como Jesus. Então demonstre mais afeição dentro da sua casa. Tenha admiração. O versículo 6 vai nos falar, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O versículo 6 nos fala da alegria do amor com a verdade. A alegria do amor em ver o outro bem, valorizado, admiração. Ninguém que ama a sua família vai gostar de ouvir coisas erradas. Mesmo estando certo, a gente não gosta de ouvir que os nossos filhos ou o nosso cônjuge fez alguma coisa de errado. Principalmente quando forem verdades ou injustiças cometidas com um dos nossos entes. Do mesmo modo, aquele que ama de verdade a sua família, da mesma forma como detesta ouvir as pessoas falando mal de um ente querido, ele também tem uma profunda admiração pelos seus. Admirar não é somente ficar olhando, mas é verbalizar essa admiração. Os maridos precisam aprender a admirar as suas esposas. As mulheres precisam de elogios, às vezes mais do que o almoço.
Elas precisam de um elogio, de serem reconhecidas. Os maridos também precisam ser reconhecidos, serem elogiados. Precisam. Os filhos precisam ser admirados. É preciso que haja um falar temperado, com bondade, temperado com amor, de uns para com os outros. Os filhos não gostam só de ouvir cobranças, críticas. Aliás, ninguém, nenhum de nós gosta só de ouvirmos cobranças e críticas. Nós gostamos de ouvir elogios também. É preciso que a gente viva pelos padrões de Cristo para que a nossa família seja uma família abençoada. Então, filhos, aprendam a responder aos seus pais, porque aqueles que são insolentes sempre serão castigados. Não seja um filho mentiroso nem respondão, mas aprenda também a responder e a elogiar seus pais. Assim como os pais devem fazer, admirem seus filhos. Admirem. Mas não são só entre pais e filhos, mas todos, marido, mulher e filhos, façam também por onde serem admirados. Tenham uma vida exemplar, uma vida realmente que seja uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso traz orgulho à vida dos seus pais, à vida do seu marido, à vida de sua esposa, à vida dos seus filhos. Muitos pais não são exemplos para seus filhos. Então a gente tem que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o amor de Deus por nós, para que haja essa expressão de amor dentro de casa, do falar com amor, do mesmo jeito que Jesus falava com amor. Ele aceitava o outro como estava, mas havia sempre transformação. Então, quando nós realmente aprendermos a viver em Deus, a depender de Deus, nós teremos realmente um lar abençoado. O versículo 7 diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você muitas vezes tem reagido de que forma aos problemas da sua casa, aos problemas do seu casamento? Nós devemos amar como Deus nos ama, como Cristo nos amou, e também amar o nosso próximo, amar os nossos familiares dessa forma. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Caminha uma milha a mais, anda mais um tempo, ampara, ajuda. É assim que deve ser a sua casa. Não é cada um por si e Deus por todos. No lar cristão é um pelo outro e Deus cuidando de todos. Mas é um pelo outro. E quando nós realmente aprendermos a nos amarmos de verdade, nós podemos passar pelo que for, podemos sofrer o que for, passaremos por, que Deus nos livre disso, mas podemos passar por vários vírus, que se nós estivermos juntos como família, nós vamos passar pelas situações mais angustiantes dessa vida, mas nós vamos suportar tudo porque nós estamos juntos, porque nós somos o esteio um do outro e Deus é a nossa rocha firme, Cristo é a nossa rocha que sustenta a nossa casa. Eu preciso buscar esse amor que é dito aqui em 1 Coríntios, que esse amor seja exercitado dentro da minha casa, dentro dos meus relacionamentos. A vida cristã, amados, ela é uma vida que não é só de contemplação, mas ela é uma vida de ação também. Então, se eu desejo ter uma família abençoada por Deus, eu tenho que me esforçar para que ela seja assim. Então, se você ouve essa mensagem agora e você vê que você precisa mudar em alguma área, tenha a disposição de mudar aquilo que você entende que está errado. De mudar hábitos, de entender e reconhecer que você precisa, às vezes, mudar certas atitudes na sua vida, para o bem da sua família, para o bem do seu casamento, para o bem dos seus relacionamentos com seus filhos.
Mudar hábitos errados que já vêm desde lá de trás, desde a sua infância, mas que são errados. Talvez você precise perdoar mais. E perdoar é perdoar. Não ficar sempre se lembrando dos erros, numa briga, numa próxima discussão, sempre acusando. Não perdoou, acabou, siga em frente. Solte essa pedra, solte essa marra para trás. Leve a sua vida para frente. Tenha uma vida abençoada, uma família abençoada. Dê mais atenção. Atenção verdadeira. Aceite mais. Nós não somos perfeitos. Lembre-se que Cristo te aceitou sendo ainda pecador. É assim que funciona. Dê afeição, admire, verbalize o seu amor, a sua admiração. Faça por onde também. Né? É preciso fazer por onde. Mas siga esses passos para que a sua família seja uma família abençoada e esteja selada no amor de Deus. Porque como encerra o versículo 13, né? Porque devem permanecer a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. O início desse texto, a partir do versículo 1 até o 3, fala a mesma coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Se a minha família for construída em valores que não sejam os valores cristãos, a minha família não será abençoada. Se o meu relacionamento conjugal não estiver baseado na palavra de Deus, não houver a busca de um pelo outro, da reconciliação, do perdão e do amor, do companheirismo, seu casamento não vai dar certo. Porque é por Cristo que nós não agimos como o mundo age. Nós somos chamados a viver por Cristo, como Cristo, a ter esse amor que a palavra nos coloca, esse amor abnegado, uns para com os outros. Eu não estou falando de aceitar todas as coisas. Entenda isso. Há coisas que são terríveis. E nós vemos isso direto, volta e meia. Não é como a violência nos lares, de pais com os filhos, entre marido e mulher. Isso não pode ser. A nossa família deve estar baseada no amor de Deus. Tenha fé. Fé verdadeira, fé em Cristo Jesus. Fé salvadora. Tenha esperança de que dias melhores virão caminhando com Cristo e de que a vida eterna já está proposta, já está selada, já está guardada para aqueles que andam com Deus. Ame mais, mas o mais importante é o amor, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar, lutar para que esse amor de Deus seja estendido à minha família, porque Deus me ama e eu amo os meus familiares, eu amo o meu próximo, e o meu próximo mais próximo é a minha família. Eu preciso lutar pela minha família, eu preciso fazer de tudo para que Cristo seja real dentro da minha família, para que o amor de Cristo prevaleça na minha família, para que o amor de Cristo me leve a mudar aquilo que precisa ser mudado, a ser transformado por esse amor, para que eu ame verdadeiramente a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, a toda a nossa família. Então você começar agora. Não sei como é que você está. Se você mora sozinho, vamos orar. Se você mora sozinho, mas tem seus entes queridos, seus irmãos ou pais vivos ainda, ou ainda não se casou, ou não se casou, lembre-se dos seus. Ao terminar essa mensagem de ouvir o culto, você ligue para os seus entes queridos, diga o quanto você os ama, o quanto eles são importantes para você. Você que está aí na sua casa, ouvindo com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, fiquem perto um do outro, se juntem agora em oração e peça para Deus abençoar a sua casa. Vamos orar? Senhor, nós queremos, Pai, colocar os nossos lares, as nossas famílias diante do Senhor, para que o Senhor realmente venha nos abençoar, para que o Senhor venha transformar, ó Deus, os nossos lares da forma que ele precisa ser transformado, Pai.
O Senhor nos conhece. O Senhor sabe, ó Deus, aonde cada um de nós precisa ainda ser mudado. Se é perdoar mais, nos ajude, Deus, a quebrar o nosso coração de pedra e realmente derramar o seu perdão sobre nós e que nós sejamos pessoas que perdoem umas às outras. Pai, se ainda há feridas que estão abertas no nosso coração, na nossa alma, Senhor, que vêm desde a infância, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trate, que o Senhor cure essas feridas, para que haja restauração nos nossos lares, restauração de casamentos, restauração do relacionamento entre pais e filhos. Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu amor sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas neste momento. Leva-nos à mudança, leva-nos ao exercício do amor, dia após dia, Pai. Protege-nos das artimanhas, dos dardos inflamados do maligno, que tenta destruir, ó Deus, as nossas famílias, Pai. Protege-nos e leva ao conhecimento do Senhor, para que possamos resistir ao inimigo, para que possamos, ó Deus, conhecer cada vez mais a Sua palavra e colocar a Sua palavra em prática dentro das nossas casas. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Que famílias sejam restauradas, que relacionamentos sejam restaurados, pelo amor do Senhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai, e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre os nossos lares, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha uma semana abençoada e cheia de vitórias na presença do nosso Deus. Jesus.
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.